No reino sombrio do Triângulo Dourado, onde as fronteiras se confundem e as lealdades mudam como as brumas do amanhecer, um nome reina supremo: Khun-Sa, mais conhecido como o Rei do Ópio. Envolta em mistério e intrigas, sua lenda se mantém sobre os anais da história. Mas quem foi esta figura enigmática? Esse tão famoso mentor do comércio ilícito que tomou conta do mundo. Hoje, embarcamos numa viagem ao coração das trevas, removendo as camadas de segredo para revelar a verdade por trás do mito. Preparem-se, pois o que está por vir é uma história de poder, traição e a busca incansável pela fortuna nas paisagens mais traiçoeiras do mundo. Junte-se a nós em Histórias UOL enquanto desvendamos os segredos de Khun-Sa, um dos únicos narcotraficantes da história que não foi capturado pelo DEA, mesmo estando durante anos no topo da lista dos mais procurados do mundo. Khun-Sa nasceu no dia 17 de fevereiro de 1934, em uma vila de Agaparpeong, no bairro de Loimal, em Mongiai, norte do estado de Shan, na Birmânia. Ele ficou muito conhecido por ser um traficante e o senhor da guerra da etnia chinesa. Antes de ascender à realeza, Khun-Sa era conhecido como Chang Chi-Fu, um começo humilde que ressalta sua jornada notável. Criado sob a orientação de seu avô chinês, o estimado chefe da aldeia de Loimal, a educação de Khun-Sa foi desprovida de educação formal, ao contrário de seus meio-irmãos, que tiveram o privilégio de frequentar escolas missionárias de prestígio. Apesar dessas probabilidades, o caminho de Khun-Sa o levou a passar anos de formação em um mosteiro budista antes de finalmente se alinhar com o exército do Kuomintang de Chiang Kai-shek. Foi neste contexto que recebeu rigoroso treinamento militar, aprimorando suas habilidades para se tornar um soldado formidável. Através de diligência e determinação, Khun-Sa transformou a adversidade em oportunidade, traçando um caminho que acabaria por definir o seu legado. Em 1920, o Kuomintang, KMT, numa importante colaboração com o Partido Comunista da China, CPC, embarcaram numa missão crítica para extinguir os senhores da guerra e preparar o caminho para uma China unificada. Esta parceria marcou um capítulo significativo na história do país, alcançando um sucesso monumental na união de um país fragmentado. No entanto, a aliança durou pouco. A divergência de visão para o futuro da China, particularmente devido à crescente influência soviética sobre o CPC, levou Chiang Kai-shek, o líder do KMT, a dissolver a parceria. Em 1949, após o triunfo comunista na Guerra Civil Chinesa, uma parte significativa das forças do Kuomintang, mais conhecida como KMT de Chiang Kai-shek, encontrou refúgio em Taiwan, fugindo do continente. Ao mesmo tempo, várias unidades do KMT, encurraladas no interior da China, embarcaram numa retirada exaustiva. Eles navegaram por caminhos traiçoeiros para chegar à região montanhosa e acidentada na junção tripla da Birmânia, conhecida hoje como Myanmar, Tailândia e Laos. Entre os que recuaram estava a unidade de Khun-Sa, que se refugiou nos territórios indomados e isolados, habitados por comunidades de tribos montanhosas. Esta região, muito distante do alcance dos governos de Yangon, Vientiane e Bangkok, oferecia um esconderijo estratégico. No ano de 1950, o Kuomintang aproveitou habilmente este isolamento, transformando estas terras num reduto da guerra de guerrilha, destinada a desafiar o nascente regime comunista da China. O catalisador por trás desse pivô estratégico? Nada menos que o apoio secreto da CIA, um aliado crítico em sua disputa. A luta do Kuomintang contra o comunismo foi um cenário em que o envolvimento do Tio Sam era quase um dado adquirido. No entanto, a base de guerrilha prevista ficou além dos seus objetivos estratégicos, devido à implementação por parte de Mao de um aparelho de segurança intransigente no sul da China. Este sistema robusto neutralizou eficazmente qualquer potencial para insurreições anticomunistas na península da Indochina, tornando inúteis todos esses esforços e marcando um revés significativo na campanha do KMT. O território sob controle do Kuomintang situava-se numa faixa geográfica única, que se estendia desde o sul da China até a Turquia a oeste, em uma área indígena da planta da papoula do ópio. Reconhecendo a necessidade crítica de recursos financeiros para sustentar qualquer empreendimento militar, e com base no seu envolvimento anterior no comércio de ópio na China, foi uma progressão natural para Chiang Kai-shek comandar as suas forças para dominar o comércio de ópio na Birmânia. Esta estratégia visava assegurar um fluxo constante de fundos necessários para apoiar as suas operações em curso. O Kuomintang encontrou resistência mínima ao assumir o controle das rotas e campos de comércio de ópio.
Os oficiais do exército do KMT alavancaram as suas relações existentes com políticos e empresários anticomunistas em Laos, na Tailândia e no sul do Vientiane, o que facilitou o seu domínio sobre o lucrativo comércio de ópio na região. Mas o principal pilar financeiro do empreendimento do ópio do KMT foi, inegavelmente, Hong Kong, que, na sua época, permaneceu como o epicentro do ópio. Sob a governação britânica, os administradores coloniais de Hong Kong ignoraram convenientemente o crescente comércio de opiáceos, um movimento estratégico que tinha como intuito reforçar os seus aliados da Guerra Fria, incluindo as próprias milícias envolvidas no tráfico de drogas. Foi nesta complexa rede geopolítica e econômica que Kun Sa aproveitou a sua oportunidade, reunindo um quadro de jovens seguidores para criar o seu próprio nicho nas operações obscuras do KMT. À medida que a distinção entre insurgência e tráfico de drogas começou a desaparecer, as fileiras de Kun Sa aumentaram dramaticamente, mas a sua lealdade à causa vacilou, motivada não pela dissidência nobre, mas pela avareza. Kun Sa, de olho na natureza lucrativa do comércio, aspirou construir o seu próprio império neste mercado florescente, percebendo que maiores lucros residiam na estratégia astuta de jogar em ambos os lados. Em 1963, ele reorganizou estrategicamente a sua milícia privada na formidável Kakwei-ye, situando a sua base na cidade estrategicamente crucial de Lashio. Esta unidade, operando como uma guarda doméstica vigilante, ficou sob a supervisão direta do Comando do Nordeste do Exército Birmanês. Num complexo jogo de lealdades, Kun Sa travou combate contra os insurgentes de Shan, ironicamente, os seus próprios parentes. Esta complexa aliança com o governo birmanês concedeu-lhe um acesso sem precedentes à exploração dos territórios e vias de comunicação do país para o cultivo e comércio ilícito de ópio e heroína, criando uma rede de poder e influência que o fazia sentir muito para além dos limites locais. Esse período foi um período muito marcante na vida de Kun Sa, pois foi quando ele abandonou o seu nome de nascimento chinês, que era Zhang Qifu, em favor de Kun Sa, um apelido que se traduz como Senhor da Prosperidade em birmanês, um nome que se revelaria profético. A sorte de Kun Sa disparou ao longo do ano de 1960, quando ele ascendeu para se tornar uma das figuras mais infames da Birmânia no comércio de narcóticos. Esta época assistiu a um aumento na procura de opiáceos, e que, apesar dos esforços governamentais para restringir o comércio, as restrições resultantes serviram apenas para tornar o mercado mais lucrativo e perigoso para fornecedores como Kun Sa, que prosperaram à sombra da proibição. Esta dinâmica elevou os preços e, com eles, os lucros dispararam, transformando o comércio num empreendimento ilícito imensamente lucrativo. A mudança do ópio para a heroína, uma substância que era menos volumosa e mais facilmente contrabandeada, alimentou ainda mais a rentabilidade do comércio. O potente poder viciante da heroína garantiu uma base de consumidores estável e confiável, pois a chance deles serem viciados era ainda maior. Além disso, a Guerra do Vietnã apresentou a Kun Sa oportunidades sem precedentes, expandindo ainda mais o seu império e influência no mundo sombrio dos narcóticos. Os criminosos vietnamitas, juntamente com a polícia e os oficiais militares, atacaram os soldados com heroína barata, levando ao vício generalizado entre as tropas. Este aumento no consumo de heroína estendeu-se aos Estados Unidos, desencadeando uma epidemia interna e abrindo caminhos lucrativos para os empresários que poderiam obter a sua heroína na Ásia. As regiões da Birmânia, Tailândia e Laos, sob o controle do KMT, ficou conhecido como o famoso Triângulo Dourado da produção de drogas, com Kun Sa reinando no seu núcleo como o rei dourado indiscutível deste império ilícito. Apesar da falta de educação formal, Kun Sa possuía uma visão astuta e diligente sobre oportunidades inexploradas. Enquanto os seus rivais do Kuomintang ainda dependiam de métodos tradicionais de transporte de ópio bruto, através de comboios de mulas do Triângulo Dourado, para processamento externo, Kun Sa identificou que o verdadeiro lucro residia no refinamento e no fornecimento de heroína pura. Aproveitando esta ideia, ele empregou estrategicamente químicos e estabeleceu os seus próprios laboratórios de processamento em aldeias isoladas, posicionando-se num ponto mais lucrativo da cadeia de abastecimento e se desligando da KMT. Isso fez com que Kun Sa finalmente tivesse o seu próprio negócio. Kun Sa não se limitou a expandir seu império de narcóticos. Ele também promoveu estrategicamente alianças comerciais, políticas e militares para salvaguardar suas operações e garantir uma distribuição tranquila de seu produto.
Inicialmente, ele cultivou relações com figuras-chave do exército birmanês, que estavam particularmente interessadas em alavancar a sua influência para neutralizar o controle crescente do Kuomintang sobre porções significativas da Birmânia. Os oficiais do Kuomintang, que ficavam localizados nos estados Shan, viram os esforços ambiciosos de Kun Sa como uma ameaça direta à sua autoridade estabelecida, acabando por desencadear um conflito entre o KMT e o seu antigo recruta Kun Sa, em 1967. Numa ousada expedição repleta de perigos, Kun Sa liderou uma força formidável de 500 homens e 300 mulas no coração de Laos, mas ele não imaginava que os seus homens iam ser pegos em uma emboscada traiçoeira do formidável exército do Kuomintang. No meio do caos da batalha, o exército do Laos, clandestinamente entrelaçado no ponto fraco do comércio do ópio, aproveitou o momento para fazer chover destruição sobre o campo de batalha, roubando o precioso ópio num ousado ato de subterfúgio. Este golpe devastador não apenas minou as forças de Kun Sa, mas também o mergulhou nas profundezas do desespero. A situação tomou um rumo mais sombrio quando o exército do Laos, encorajado pelo seu sucesso inicial, desencadeou uma guerra de gangues implacável contra as operações restantes de Kun Sa, empurrando-o para o limite e forçando-o a fugir para sobreviver. O general Owane Hatikone de Laos, num movimento ousado e astuto, confiscou 16 toneladas de ópio de Kun Sa, catapultando-se para as águas turvas do tráfico de drogas. Este golpe significativo forçou Kun Sa a sair de Laos, mas o destino tinha uma reviravolta reservada. Ao retornar à Birmânia, ele não se deparou com adversários, mas com potenciais aliados. O povo Shan, vendo uma oportunidade, estendeu a mão para ele, ansioso para influenciá-lo em sua causa. Nas sombras, longe de olhares indiscretos, envolveram-se em negociações clandestinas, lançando as bases para uma aliança inesperada. Numa reviravolta imprevista, o governo birmanês, ao tomar conhecimento das atividades clandestinas de Kun Sa, prendeu-o de forma decisiva. Isto levou ao seu confinamento na notória prisão de Mandalay, onde suportou anos de dificuldades, até ser libertado em 1974. Curiosamente, foi pela acusação de alta traição, e não de tráfico de drogas, que Kun Sa foi levado à justiça, devido ao seu crime anteriormente sancionado. Foi durante esse período de isolamento que Kun Sa encontrou consolo e sabedoria nos textos antigos de A Arte da Guerra de Sun Tzu e Romance dos Três Reinos de Luo Guanzhong, que sem dúvida moldaram a mentalidade estratégica que definiu seus empreendimentos posteriores. Os insights obtidos em A Arte da Guerra e Romance dos Três Reinos influenciaram profundamente a estratégia política de Kun Sa para o resto de sua vida. Ele abraçou a visão pragmática de que no domínio da política, as alianças são tão fluidas quanto as marés, sem amigos ou inimigos permanentes, apenas relações mutáveis, ditadas pelo fluxo e refluxo das vantagens. Um verdadeiro líder, acreditava ele, deve dominar a arte de transformar cada situação em seu benefício. À medida que esta filosofia se enraizou, o formidável exército privado de Kun Sa dissolveu-se, e os seus devotados seguidores fundiram-se perfeitamente nas sombras, aguardando o seu próximo movimento. Em 1973, o mundo testemunhou uma reviravolta dramática nos acontecimentos, quando 2 médicos soviéticos foram raptados de um hospital em Taungui, marcando um ousado ressurgimento de certas forças. Através de negociações secretas, foi orquestrada uma troca audaciosa, garantindo a liberdade de Kun Sa em troca da segurança dos médicos. Esta negociação de alto risco reuniu o general tailandês Kriang Sakchomanan e Kun Sa, levando a uma amizade inesperada que, mais tarde, enriqueceria os esforços políticos de Chomanan, impulsionando significativamente as suas campanhas eleitorais. Esta aliança, forjada em circunstâncias extraordinárias, destacou as intrincadas ligações entre poder, negociação e benefícios mútuos, particularmente no cenário politicamente carregado do Triângulo Dourado. Após a sua libertação, Kun Sa estabeleceu estrategicamente o seu novo reduto em Ban Hin Taek, na Tailândia, alavancando as suas ligações com os líderes militares tailandeses. Estes generais, vendo o potencial para ganhos lucrativos com drogas, também imaginaram utilizar Kun Sa como peça de xadrez num jogo geopolítico maior. O objetivo dos generais era duplo: diminuir o controle exército tanto pelo Kuomintang como pelo governo de Yangon sobre as terras altas do nordeste de Myanmar, e alargar o domínio da Tailândia nesta região estrategicamente significativa. Kun Sa assumiu o papel de libertador ao recuperar o controle sobre os territórios ricos em ópio, iniciando negociações com a comunidade Shan. Ele prometeu libertá-los do domínio birmanês,
e comprometeu-se a retirar a região das influências comunistas apoiadas por Pequim, com o objetivo de limpar a sua presença tanto em Myanmar como na Tailândia. Os triunfos arrebatadores do comunismo no Laos e no sul do Vietnã deixaram os anticomunistas de toda a península num estado terrível, agarrando-se avidamente a qualquer resquício de esperança de um regresso. Esse desespero reforçou inadvertidamente a influência de Khuôn Sa. No entanto, o traficante enfrentou um novo obstáculo. As rotas de contrabando de drogas que eram controladas pelo Kuomintang através do Vietnã e do Laos foram cortadas. Consequentemente, a Tailândia emergiu como um nexo indispensável para as suas operações, ganhando um significado sem precedentes em seu manual estratégico. Aproveitando as suas novas ligações políticas, Khuôn Sa estabeleceu o Exército Unido Shan, preparando o terreno para que o seu controle sobre o comércio de ópio florescesse durante 2 décadas. A missão inicial do exército era recuperar o Triângulo Dourado, um movimento estratégico que, no início da década de 1980, viu Khuôn Sa e a sua recapturarem a maior parte desta área-chave. As suas tropas aumentaram para uma força formidável de 20 mil homens, consolidando o seu domínio na região. O Exército Unido Shan dominava cerca de 8 milhões de pessoas, levantando a questão da sua verdadeira libertação sob tal controle. As atividades de Khuôn Sa já tinham atraído a atenção da DEA, com a agência atribuindo que 70% dos opiáceos no mercado dos Estados Unidos vinham de suas operações. Apesar de o governo dos Estados Unidos ter colocado uma recompensa de 2 milhões de dólares por ele, era um valor totalmente insignificante em comparação com os ganhos mensais do vasto império de Khuôn Sa. Num movimento estratégico para se proteger das garras do tio Sam, Khuôn Sa investiu pesadamente no cultivo de uma rede de alianças, utilizando os seus vastos recursos não apenas para autopreservação, mas também para elevar o seu estatuto ao de uma figura pública. Apesar do aparente desconhecimento da polícia e dos militares tailandeses quanto à sua localização exata, Khuôn Sa tornou-se um imã para jornalistas internacionais, atraindo-os a Ban Hin Taek para entrevistas exclusivas. Num gesto ousado e algo irônico, ele estendeu um convite aos congressistas dos Estados Unidos, propondo a sua ajuda aos Estados Unidos na redução do tráfico global de heroína, posicionando-se assim como uma figura notória e um potencial aliado na luta internacional contra os narcóticos. Khuôn Sa revelou que, embora as autoridades americanas tenham financiado as forças tailandesas para o prenderem, ele respondeu superando-as para garantir que fingissem ignorância sobre o seu paradeiro. No entanto, à semelhança da lei econômica dos rendimentos decrescentes, esta estratégia não era sustentável indefinidamente. Mesmo para Khuôn Sa, uma figura que antes parecia intocável, o auge do seu poder marcava o início do seu declínio, sublinhando as inevitáveis limitações de depender apenas da influência financeira para manter um equilíbrio de poder precário. A derrubada do regime do general Shomanan em 1980 marcou um ponto marcante para Khuôn Sa, privando-o de um apoio crucial e pondo efetivamente fim ao conluio do seu sindicato da droga com a Tailândia. O seu sucessor, o general Tinsulanonda, tomou uma posição dura contra o alojamento de um magnata internacional da droga, iniciando uma repressão às operações de Khuôn Sa no país. Felizmente avisado, Khuôn Sa rapidamente mudou a sua base para Hua Muang, situada nas terras altas da Birmânia, numa tentativa de escapar ao laço cada vez mais apertado da aplicação da lei tailandesa. Apesar da deslocalização de Khuôn Sa, as autoridades tailandesas persistiram na investigação de componentes-chave da sua rede de tráfico de droga, visando os associados, que permaneceram dentro das suas fronteiras. Ao mesmo tempo, os militares birmaneses, cansados do desafio de Khuôn Sa, procuraram prendê-lo. No entanto, eles se depararam com a força superior da milícia bem armada e treinada de Khuôn Sa, enfrentando um revés inesperado e humilhante. Numa reviravolta, os militares birmaneses, procurando salvar a sua posição, propuseram um cessar-fogo. Solicitaram a cooperação de Khuôn Sa para reprimir as insurreições que estavam a desestabilizar as regiões fronteiriças de Myanmar, transformando um antigo adversário num aliado relutante nos seus conflitos internos. Aproveitando o momento, Khuôn Sa viu o cessar-fogo e a colaboração com os militares birmaneses como uma oportunidade de ouro para recuperar a sua posição dominante. Abandonando qualquer pretensão de ser um libertador, ele voltou aos seus hábitos opressivos. No entanto, com o início da década de 90, a maré mudou. Os militares birmaneses, apoiados por ganhos estratégicos contra adversários, diminuíram a outrora formidável influência de Khuôn Sa. Agravado pela pressão internacional dos Estados Unidos sobre a Birmânia,
para resolver a questão dos narcóticos fez com que Kun Sa ficasse numa posição precária. Os militares birmaneses, que já não necessitam dos seus serviços, e a crescente atenção global sobre o tráfico de droga, assinalaram o declínio da era do reinado de Kun Sa no comércio de droga. Reconhecendo a mudança na dinâmica do poder e enfrentando a dura realidade da sua influência diminuída, Kun Sa escolheu aceitar a realidade que o assombrava em vez do orgulho. Num movimento estratégico para evitar a perseguição incansável de captura que sofria dos Estados Unidos, ele envolveu-se em negociação com o governo birmanês, optando por uma saída graciosa do comércio de ópio. Propôs cessar todas as atividades de processamento e comércio de ópio, procurando em troca um santuário dentro das fronteiras de Myanmar, um local onde o alcance da DEA não poderia ser um problema. No entanto, por baixo desta aparente resolução estava uma narrativa mais profunda, sugerindo que o fim do império do ópio de Kun Sa não foi tão simples como parecia. A decisão de Kun Sa de se aposentar foi precipitada não apenas pela mudança das marés políticas, mas também pela perda de Mo Heng, um dos seus aliados mais próximos e confiáveis. Mo Heng, um proeminente líder Shan, sucumbiu ao câncer em 1991, deixando um vazio na comunidade Shan. A sua morte prejudicou a unidade entre os Shan, provocando conflitos internos sobre liderança. Numa tentativa de consolidar o poder e restaurar a harmonia, Kun Sa declarou o estabelecimento de um Estado Shan independente, posicionando-se como seu presidente. Apesar dos seus esforços, ele enfrentou desafios inalcançáveis para alcançar um consenso entre os diversos líderes Shan, minando em última análise a sua autoridade e acelerando a sua retirada do comércio de ópio e da arena política. Vários líderes Shan perceberam a declaração de Kun Sa de um Estado Shan independente como uma manobra egoísta, destinada apenas para garantir sua própria segurança e a continuidade de suas operações antidrogas, em vez de uma preocupação genuína com a independência de Shan. Apesar destas acusações, Kun Sa conseguiu retirar-se pacificamente em Yangon, onde viveu os seus dias sem os fardos da sua vida anterior. Notavelmente, o governo birmanês permitiu que todos os seus 8 filhos se envolvessem em empreendimentos comerciais legítimos em Myanmar. O acordo que facilitou a reforma de Kun Sa e a transição da sua família para empresas legais permaneceu intacto, perdurando sem desafios significativos até a morte de Kun Sa. Kun Sa, que antes apelidado de Pablo Escobar do Sudeste Asiático, faleceu em Yangon, Myanmar, em 26 de outubro de 2007, aos 73 anos, após uma doença prolongada. Sua morte foi marcada por uma paralisia significativa que afetou metade de seu corpo, consequência de uma trombose, conforme relatado por fontes familiares ao jornal The Nation. Conhecido entre as suas tropas como o General, Kun Sa era uma figura de imenso carisma, supervisionando diretamente um império que arrecadava lucros que ultrapassavam os 200 milhões de dólares anuais. Preparados para uma informação surpresa que iremos trazer a vocês agora no fim de nosso vídeo? Segundo Washington, Kun Sa controlou cerca de 40% da heroína produzida com os 27 mil quilos de ópio colhidos naquela época, nas plantações do chamado Triângulo Dourado. O Triângulo Dourado continua a ser um ponto importante para a produção de drogas, embora os números tenham diminuído significativamente desde o seu apogeu. Entre as suas muitas distinções, Kun Sa conseguiu um feito sem precedentes para alguém da sua notoriedade. Ele desfrutou de uma existência longa e desimpedida, acabando por sucumbir a causas naturais, sem nunca ter enfrentado repercussões legais pelo seu tráfico. Isto levanta uma questão interessante, na opinião de vocês, entre Pablo Escobar e Kun Sa. Quem se destaca como o criminoso mais marcante e quem poderia ser considerado o mais inteligente da história? Se tiverem alguma informação que deixamos de abordar sobre Kun Sa, nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nosso vídeo. Muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.